Mas você sente algum machismo, assim? Alguma coisa... Você participa de zona mista, às vezes de coletiva. Você sente que o pessoal despreza alguma pergunta que você fez? Ou o pessoal te trata diferente? Você sente algum tratamento diferente no meio do futebol ainda? Ou não? Você não pegou essa fase? Ó, no comecinho, quando eu comecei no Lance a cobrir o Palmeiras, então eu me tornei uma presença mais frequente na zona mista e tudo mais, eu sentia um pouquinho de desconfiança das pessoas, talvez. Acho que, tipo assim, pô, essa menina com cara de criança aí tá vindo aqui e querendo falar, e querendo fazer perguntas, querendo fazer as coisas. O Lance a gente não tinha microfone, então era eu com o celular e tentando alguma coisa. Então eu acho que eu senti um pouquinho de desconfiança. Eu nunca fui maltratada, ninguém nunca falou nada de ruim pra mim, ninguém nunca fez nada de ruim pra mim. Mas eu senti um pouquinho de desconfiança. Então eu via que às vezes eu chegava e eles estavam tipo na zona mista, todo mundo assim, que a zona mista é uma guerra pra quem não conhece. A zona mista é uma guerra, tá todo mundo ali querendo fazer a sua pergunta, querendo fazer o seu trampo, então você tem que se enfiar ali. Então eu era mais contidinha, assim, tava chegando agora, então todo mundo ficava tipo assim, tá, sai, que a gente vai perguntar. Sim. Não falando, mas, tipo assim, todo mundo, pô, todo mundo se conhecia, todo mundo no lugar, e eu não. Só que aí, Júlia, eu tenho uma coisa que, assim, eu não consigo ficar pra trás. Eu não consigo, eu tenho um incômodo tremendo se eu vejo, tipo, alguém me interrompendo ou alguém fazendo essas coisas, eu fiquei pensando assim, eu tenho que conquistar o meu espaço. Eu tenho que conquistar o meu. Tipo, eles conquistaram os deles e eu tenho que conquistar o meu. Então foi indo. Aí na outra zona mista eu já tava um pouquinho mais perto dos jogadores. Aí na outra eu já tava me enfiando um pouquinho mais aqui. Aí na outra eu tava falando com as pessoas, falando tipo, oi, tudo bem? Júlia Mazarin do Lance. E aí, tudo bem? Me conheça. Então eu fui indo, tipo, ali preparando o meu terreno e tudo mais. E hoje em dia eu costumo falar que eu sou a mascote deles. A gente tem essas brincadeiras aí, porque eu tô sempre lá e eu sempre sou uma das primeiras a perguntar na zona mista, porque todo mundo fica tipo assim, não vamos te interromper nunca mais. Vai, pergunta, vai, que você é chato pra caramba. Então aí a gente fica nessa. Mas a zona mista é essa guerra, faz parte do jogo. Nunca fui maltratada e nunca fizeram nada de mal pra mim. Mas é do jogo você querer o seu espaço e eu quis o meu e eu vou ter o meu e eles vão me respeitar e eu vou respeitar eles. Graças a Deus hoje a gente é todo mundo muito amigo. Todo mundo que cobre o Palmeiras, a gente tem uma relação muito cordial, muito boa, todo mundo, a gente se ajuda, faz tudo certinho, e aí não tem mais nenhum desse tipo de problema. Mas, ô Júlia, e no que tange a torcedores? A gente sabe que uma coisa é a imprensa, uma coisa são os jogadores, comissão técnica e tudo mais, né? Eles precisam controlar as emoções, mas o torcedor nem sempre controla a própria emoção. Você já foi setorista do Corinthians, hoje você trabalha no veículo do Palmeiras e o torcedor é movido pela emoção, não tem jeito. Então você já ganhou vários seguidores corintianos e hoje provavelmente você esteja ganhando alguns seguidores palmeirenses. Normal. Você nunca recebeu comentários desagradáveis? Ah, tá acompanhando futebol pela Choquei. Ah, vai lavar uma louça. Se você já recebeu isso, te atinge de alguma forma, você responde. Se há o hate, você responde, deixa pra lá. Como é que você lida com isso, se existe, né? Às vezes não. Existe. Se existe. Gente do céu, às vezes eu abro minhas DM, assim. Eu demoro mais pra responder no Instagram por causa disso. Ah, é? Fica o meu recado aqui pro meu amigo André Salem. Ih, Eu demorei rapaz. bastante pra responder ele. Demorei muito pra Eu tava aceitar o convite, porque eu desistindo quase já. não abro. Aí, ó. Tá Porque eu vendo? quase não abro. Então- Eu não abro mensagens. Não é porque o André Porque, Salem é desagradável, não é por isso. Nunca fui. Não é. Ah, tá, entendi. Não é. Nunca fui. Boa, boa, boa. Mas é assim, eu demoro um pouco pra abrir mensagens, pra abrir as coisas, porque hoje em dia tá bem melhor, tá? Aham. Por exemplo, hoje, agora, em 2024, começamos 2024, tá tudo um pouquinho melhor. Mas sempre tem. Eu já recebi, tipo assim, cara, volta pro OnlyFans, volta pra não sei o quê. Nunca fui, né? Você tá falando coisa, mulher não entende nada mesmo, porque, nossa, você tá nesse veículo falando besteira, que você é vagabundo e vai indo. Entendi. Nossa, Então, acho que... pesado, E hein? aí, tinha essas coisas mais pesadas, eu nunca me atingi com nenhuma, nunca. Eu acho que são pessoas que têm esse problema de acharem que tudo que elas podem falar, elas vão falar. E então, acho que diz mais sobre elas do que sobre mim. Sem dúvida. Mas umas coisas que me pegaram, assim, foi de forma recente. Eu nunca parei pra ler também, tá?
Uhum. Eu sempre posto as coisas e eu nunca paro pra ler comentário. Então, até comentário bom eu demoro pra responder, porque eu não fico olhando. Eu não tenho esse costume. Tipo, eu faço meu trampo e aí as Sim. pessoas vão ver, vão gostar ou não vão gostar. Acho que é da democracia ter gente que não gosta. Sim, Mas sim. eu não paro pra ficar olhando. Mas uma vez eu parei pra olhar, que foi uma Ixi. coisa muito viralizada, que foi uma E... pergunta que eu fiz pro Piquerez na Libertadores. E aí ele não entendeu a pergunta, ele falou o quê? E aí todo mundo começou a comentar que, tipo, pô, se nem... Por exemplo, nem eu entendi a pergunta, como que ele vai entender? Olha o tipo de pergunta que essa jornalista faz, olha o tipo de pergunta que as pessoas fazem. Nossa, não tem que estar ali. Que ai, não sei o quê. Então começou um negócio muito pesado. Eu dei risada no começo, porque tinha viralizado nas redes sociais e tudo mais. Mas aí quando eu parei pra ler o comentário, eu senti um pouquinho, porque eu acho que se me xingar, se fazer qualquer tipo de coisa, eu não ligo. Mas colocar em xeque onde eu tô e o que eu consigo fazer me pega bastante. Então, eu não respondi nenhum. Eu acho que os meus amigos, minhas amigas, elas ficam muito mais bravas com isso do que eu. Mas foi uma coisa que eu dei uma sentida, assim, porque eu tive alguns probleminhas de confiança. Então, ler esse tipo de coisa me deixou meio... Pô, será que eu tô fazendo certo? Eu vou ter que mudar o estilo de pergunta que eu faço e não sei o quê. Então, dei essa sentida, mas ao mesmo tempo eu parei e pensei e falei assim, cara, se eu tô aqui é por algum motivo. Se eu consigo fazer uma pergunta pra ele é por algum motivo. E se essas pessoas não estão fazendo pergunta pra ele, também é por algum motivo. E qual era a pergunta? Então, seguimos. Você lembra? Cara, eu tinha perguntado que na época... Eu não lembro o mês que foi, mas o Palmeiras estava entrando num momento decisivo e estavam surgindo notícias de bastidores de tipo, o Abel vai sair, o não sei o quê. Era um ano momento inteiro decisivo isso. do Brasileirão. Era um período decisivo do Brasileirão de 2023. Aham. Iam ser jogos bem difíceis, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, pô, tá saindo notícia de bastidor, como que vocês fazem pra blindar o time disso? Como que vocês fazem pra não ouvir o externo e seguirem nessas finais que o Abel pede? Só que eu não sei se ele não entendeu mesmo a pergunta, ou se ele ficou tipo assim, que bastidor, que notícia de bastidor, Pode não ter ou ele entendido. se fez ali de desentendido, ou ele não entendeu mesmo, tipo, eu não sei, mas ele perguntou o quê? Tipo assim, ele fez assim, fez, quê? Aí então, notícias tais. Expliquei as notícias dele e falou, não, a gente não ouve o externo. Enfim, foi isso. Sim. Só que me pegou um pouco de, tipo assim, será que eu formulei bem? Será que eu não sei o quê? Às vezes pode ter sido que ele não fala o português como nós, e de repente alguma palavra ele não entendeu, alguma coisa assim. Pode ser exatamente, isso, não? Exatamente. Na minha cabeça foi isso. Então eu fui e expliquei pra ele. E aí as pessoas pesaram a mão. Eu achei um pouquinho nas redes sociais, mas assim, depois passou, depois eu entendi que eu tô ali fazendo pergunta por algum motivo e seguimos. Eu vou continuar fazendo as perguntas do estilo que eu faço. Eu nunca vou chegar no jogador e falar, cara, você tá triste, né, que perdeu? Nossa, eu odeio isso. Você tá feliz, né, por ter vencido? Não, não vou. Eu não O que sou você achou do jogo de hoje? Né? Nossa, você achou do jogo de hoje? Essa é a pior pergunta. Eliminação, tá sentindo? O que você tá sentindo? Alegria. O tipo de pergunta que faz o cara responder 2 linhas, velho. Não consigo.